meditação de hoje com o tema Sob Pressão. Em algum momento da sua vida, você já foi questionado, você já foi colocado em um quarto, ou quem sabe contra uma parede, e para falar sobre pressão de algo que muitas vezes você tinha certeza que jamais iria passar por tal situação. Eu gostaria de te levar a refletir, porque eu estou falando pelo lado religioso. Não sei se você teve o prazer, porque é assim que nós cristãos entendemos, de ser colocado sob pressão, quando um dia você teve o privilégio e oportunidade de falar do amor de Deus para outra pessoa. Talvez você viva em um país, talvez você viva em um estado, talvez você viva em uma cidade, que você já foi provado e já foi colocado sob pressão para não pregar o Evangelho. Quem sabe você foi até açoitado, quem sabe você foi até blasfemado com palavras e até mesmo ameaçado. Isto é estar sob pressão. E muitas vezes, pessoas por amor a Cristo, por não se deixar levar por essa pressão de não falar do amor de Jesus, muitas dessas pessoas, no passado, no presente, e de acordo com a palavra de Deus no futuro, terão que pagar um preço muito alto. Pois eu gostaria de te levar a refletir comigo o que diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, que nos diz: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Romero, de descendência judaica, e conhecido por Richard Wurmbrand. Este homem nasceu no ano de 1909 e viveu até o ano de 2001. Depois de um período como agente comunista, resolveu aceitar a Cristo como seu Salvador e Messias em 1938. Agora, decidiu que aceitar a Cristo sem se tornar um verdadeiro discípulo e pregador do Evangelho, isto era muito pouco para a sua vida. E agora resolve estudar teologia e se tornar um pastor. Passaram-se 10 anos e depois, por amor a esse Evangelho, sob pressão, ele foi pego pregando o Evangelho e por causa de sua fé foi preso durante 14 anos. Mesmo assim, diante dessa pressão, durante 14 anos, você já imaginou para pensar? Você já parou para refletir comigo? Um ano são 365 dias desde que ele não seja bissexto. Quando multiplicamos isso aí por 14 anos, encontramos um número relevante para ser fiel durante todo este período, mesmo diante de uma das piores cadeias, da pior prisão do seu país. Longe agora da esposa, conhecida como Sabina, e do filho, Milhai, de apenas 9 anos, o relato que ele faz do tratamento desumano e torturante dispensados aos presos simplesmente espantoso. Mesmo diante da morte, Richard ainda encontrava forças para manter a fé, pregar e levar detentos a se tornar pessoas convertidas no nome de Jesus. Mas essa história nos diz que, em certa ocasião, tentando animar outro cristão presidiário, disse: você pode pensar que agora não há razão para a esperança. Todavia, o momento mais escuro da noite é o que se avizinha do nascer do sol. Os cristãos creem
que a aurora há de raiar. A fé pode ser declarada em duas locuções, ainda que, ou mesmo assim, como disse Jó, ainda que o Senhor me mate, mesmo assim, nele esperarei. Ela nos ensina a ter fé nos momentos mais tenebrosos. Foi no ano de 1950, a esposa também foi lá visitá-lo, e quando falou do seu testemunho e perceberam que ela professava a mesma fé cristã, foi exatamente nesse ano, 1950, que ela também foi encarcerada, torturada e submetida a trabalho forçado durante 3 anos. Finalmente, em liberdade, o pastor Richard escreveu no prefácio do seu livro: "Os anos de prisão não me parecem demasiado longos, porque descobri sozinho em minha cela que, além da fé e do amor, há em Deus um deleite, um profundo e extraordinário êxtase de felicidade a que nada no mundo se pode comparar. É certo que nem todos vivenciaremos experiências iguais. O mundo nem sempre dá boas-vindas aos que são fiéis, aos que tentam servir a Deus e aos que querem o melhor para a sua vida, uma vida de verdade. Há um preço muito caro a se pagar para todos aqueles que desejam um dia aceitar Jesus Cristo. Morrendo com Cristo, de acordo com Romanos 6, no capítulo 4, temos assim o privilégio de viver e andar com Ele, pisando as marcas deixadas por Ele ao longo das subidas íngremes e dos vales de caminhos de provas e sofrimentos. Usando possivelmente as palavras de um cântico litúrgico dos cristãos do seu tempo, Paulo enfatizou para Timóteo as vantagens dessa experiência. Se preservarmos também, com Ele reinaremos. Não existe chance de falha na promessa feita por Deus. Por isso, seja um soldado paciente. Seja um paciente soldado e cristão. Ainda um pouco, e aquele que há de vir virá, pois não tardará, essa é a promessa. A noite fadigante está quase passada. Em breve, será dado para mim e para você uma das maiores recompensas, que é o dia eterno que há de raiar. Não há tempo para se desperdiçar em coisas inúteis e em lamentações. Por isso, seja sempre grato. Por isso, persevere até o fim. E por isso, seja fiel, mesmo mediante ou qualquer pressão. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai querido. Obrigado porque fiel e verdadeiro são as Tuas palavras. E sabemos que se formos fiéis, viveremos contigo eternamente. Obrigado porque essas histórias e essa experiência nos faz com que, a cada dia, nos alimentemos espiritualmente e, crescendo na Tua graça e misericórdia, nos tornaremos pessoas preparadas para viver a eternidade ao Teu lado. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.